difícil. Muito bem, fã de esportes, voltamos com os raros melhores momentos de Palmeiras e São Paulo. Sejamos honestos, né? Oh, meu Deus do céu, que joguinho. Vou aproveitar o retorno de Jean Oddi e começar com ele, que é o cara mais empolgado aqui para falar do jogo. Eu tô empolgadão. Ai, Jean Oddi, que 0-0, mas desinteressante, hein? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a você, boa noite aos companheiros. Pois é, eu resumiria da seguinte maneira esse jogo, William. O São Paulo não quis, e também não sei se conseguiria, e o Palmeiras não conseguiu. Eu acho que isso resume tudo. Isso foi melhor do que todo o jogo, Jean. Obrigado, Parabéns, obrigado. Olha, então acho que eu vou encerrar por aqui a minha participação inicial. Palmas pra mim, muito obrigado. Parabéns para o Jean Oddi. Vocês veem que eu voltei em altíssimo nível, muito melhor do que o nível do jogo. Roma te fez bem. Passo a bola pros companheiros. Como é legal um olhar de fora, né? Não é? Maravilhoso, né? Espetacular. Esse foi o gol que não saiu no jogo. Foi o gol do Jean Oddi. Obrigado, É isso obrigado. aí. Vitor Birner, tudo bem? Você está olhando por outro aspecto, né? Parece que o jogo mexeu com você de alguma forma. É uma das raras oportunidades. Eu concordo com o Jean. Primeira boa noite a você, William, ao Jean Oddi. Mais uma vez, bem-vindo de suas férias. Eu sei que eu vou dizer isso várias vezes durante o ano, se Deus permitir. Boa noite ao Léo, ao professor Celso Zelt, aos fãs do esporte. E a taxa cambial também O que me ajudava. chama a atenção é, eu vou um pouco além do Jean. Vai lá. Não é que o São Paulo exatamente não quis. O São Paulo não tinha como querer, e a gente vai falar sobre a escalação inicial, com Oscar e Lucas no banco, que não é exatamente um desejo do Zubeldia. Né? Clássico era para jogar os dois. Provavelmente, se fosse um jogo de Libertadores de Brasileiro, eles teriam jogado. Aí tem algumas questões ali que... é o campo? Campo, exatamente. O São Paulo teve alguns jogadores machucados, ali teve uma conversa dentro do São Paulo, por isso eles não começaram jogando. Perdeu o Ferreira, não tinha jogadores de lado de campo. O Palmeiras tem construído muito pelos lados nos últimos jogos. Nos jogos montou uma linha de 5, colocou um terceiro zagueiro, fechou 2 do lado, colocou 3 jogadores no meio de campo, tinham 2 atacantes adiantados. Não tinha jogada pelos lados. O São Paulo se limitou a fazer o que era possível com a escalação e sem opção de jogadores no banco que mudasse isso, a não ser colocando os principais jogadores em uma outra formação. O São Paulo não tinha como fazer muito mais do que o São Paulo fez hoje. Poderia, obviamente, no lance inspirado, mudar isso. O Palmeiras tinha que fazer mais. Esse número aí, ele é um exagero, né? Não é que é exagero, o número é real, ok. 15 finalizações do Palmeiras, 4 do São Paulo. Mas se a gente olhar a qualidade das finalizações, ó, 2 só certas do Palmeiras, uma do São Paulo. Então... Essas 2 certas, teve um grande lance que foi uma defesaça do Rafael na cabeçada do Flaco e um chute ali de fora da área, meio que despretensioso, que o Rafael encaixou. E assim, por isso que eu falo aqui, número de 15-4, quem só vê o número fala, opa, mas E é realmente... essencial que a gente diga, a ideia de jogo do Abel foi uma ideia de um time agressivo. Foi. Um time que, ofensivamente, deveria funcionar, mas que, na prática, só funcionou nos cruzamentos na área. E mesmo São Paulo com o terceiro zagueiro, a marcação da jogada aérea tem sido, para mim, o ponto mais fraco do trabalho do Zubeldia, que é um trabalho que eu gosto e muita gente não gosta. Então, eu acho que o Palmeiras ficou devendo. Hoje, diante do seu torcedor, com a necessidade do resultado, que o São Paulo já estava praticamente classificado, sem 2 dos seus principais jogadores, eu acho que, assim, eu não podia esperar muito mais do São Paulo, a não ser inspiração individual, coletivamente, jogou como nem joga, enquanto o Palmeiras entrou para conseguir mais e o Palmeiras realmente não conseguiu. Porque na realidade, se a gente olhar bem, esse 0-0 ficou legal para o São Paulo, porque o São Paulo fez um clássico fora de casa, já sem Lucas, sem Oscar, claro que depois eles entraram, mas os jogadores foram poupados, teve o problema com o Ferreirinha que você citou, e a gente olha aqui a tabela de classificação, o São Paulo chegou a 16 pontos, o São Paulo está classificado, isso aí ponto final, porque o Noroeste tem 7, é o terceiro, não vai chegar. São Paulo pode ser ultrapassado pelo Novo Horizontino, mas ainda assim são 4 pontos de diferença. Muito possivelmente o São Paulo fecha essa fase como líder do grupo. Ok. Já o Palmeiras está na seguinte situação. Ele continua em terceiro, a Ponte Preta empatou, né, nessa rodada. Ele continua em terceiro, fica a 2 pontos ali da Ponte Preta e agora, né, vai ter que nas 2 próximas partidas vencer, contar com o tropeço da Ponte Preta e tal, para poder... Eu ainda acho que o Palmeiras passa, mas... ele fica numa situação ali que, neste momento,
não está classificado para a próxima fase. O São Bernardo já foi, né? Aliás, se classificar em primeiro, o São Bernardo foi a 22 pontos, ganhou do Guarani e já abriu 5 pontos, dificilmente perde a liderança. A briga agora é para ser segundo lugar do grupo. É isso aí, William. Boa noite a você, aos companheiros, a todos e todas que nos assistem. Só um detalhe, o São Bernardo com um empate garante o primeiro lugar do grupo. O Palmeiras, em tese, não depende mais de si, porque esse é um campeonato que você não tira ponto de ninguém. Eu diria até diretamente que o Palmeiras depende do São Paulo, porque o São Paulo joga com Ponte Preta e São Bernardo. Então essa era a diferença do jogo de hoje. Eu concordo quando o Vitor falava que a gente tinha que esperar mais do Palmeiras, porque é o Palmeiras que tinha que se coçar. Não conseguiu. Agora eu acho que tudo começou muito... Eu entendo todos esses argumentos, sabe? Tudo isso explica, mas não justifica. Quem quer ver futebol, esse clássico já começou frustrado com um monte de gente boa no banco. Seja pelo motivo que for. O Estevão estava no banco, bom lembrar, né? Acabou entrando. O Maurício se machuca com 3 minutos de jogo, mas tinha o Estevão no banco. O quarteto do São Paulo, a favor do Zubeldia, hoje você pode dizer que ele utilizou os 4. E contra que ele não utilizou o quarteto, né? O Oscar entra ali mais para perto do fim no lugar do Luciano. O quarteto mesmo, só Luciano e Caleri. E quando você fala dos números, eu estava vendo a tela também, e fiquei pensando aqui, o primeiro de todos esses chutes, a gol, foi do Richard Rios, encaixado pelo Rafael, 10 minutos do segundo tempo. E ninguém aguenta, né? A gente sabe que é início de temporada, que os times estão se amando, que os estaduais não atraem como atrai o Campeonato Brasileiro e as outras competições, algumas delas já começando, como a Libertadores, a Copa do Brasil. Mas eu acho que um mínimo de futebol profissionais têm que apresentar. Eu não sei como vão ser as coletivas dos técnicos hoje. Estou curioso. Eu estou curioso até para saber o que eles vão ter para dizer. Porque se eles tiverem um mínimo de autocrítica, eles vão passar por isso. Como esse jogo foi ruim, amarrado. Mas concordo que foi 0-0 para o São Paulo. O São Paulo numa condução individual, desequilibra a marcação do São Paulo, dá a bola no Aníbal, que caiu pelo lado direito, e aí o Palmeiras consegue fazer um cruzamento com uma situação melhor. Claro, campeonatos estaduais, embora muita pressão já em cima dos times, o Palmeiras saiu de campo vaiado hoje. O Palmeiras saiu de campo vaiado pela sua torcida hoje. O São Paulo não tinha torcedor lá, mas a gente sabe que a torcida do São Paulo está descontente pela sequência. São Paulo perdeu do Bragantino, tendo um jogador a mais no segundo tempo. Empatou com o Velo, tendo também uma superioridade, e aí deixa o Velo empatar. E agora empata com o Palmeiras. A situação é cômoda em termos de classificação, mas são 3 jogos sem vencer, rendimento questionado do time do Zubeldia. A essa altura é mais importante que a classificação, claro, o rendimento, Palmeiras né? Projetar vaiado. a temporada. E curioso, assim, curioso apenas. Eu acho que os clubes têm mais que manejar elenco, descansar. Os times têm feito de uma maneira em geral. Mas curioso que no clássico a gente tem a Estevão no banco e os 2 melhores jogadores do São Paulo, o Lucas e o Oscar, também saindo do banco. É só uma curiosidade, não estou dizendo que eles estão errados, não. É só uma curiosidade. Mas Isaac, é o normal, porque é 35 dias de preparação. Os caras se apresentaram dia 8. Então, mas nem os clássicos estão sendo tratados assim, eu vou descansar, porque eu vou descansar meu time contra o Velo, por exemplo, para encarar o Palmeiras com força máxima. Isso não está rolando. Acho que contra o Velo teve um equívoco ali do Zubeldia, né? Porque ele poderia colocar ele pensava em poupar contra o Velo para jogar com a força máxima com o Palmeiras. E o não tendo o resultado de contra o Velo proporcionou ele entrar com um time mais alternativo perder hoje. Perder para o Bragantino pode ter pressionado ele a escalar um time titular contra o Velo, e aí o São Paulo se desgastou com 2 jogos seguidos com o time titular, é mais ou menos isso que você está querendo dizer? Velo e hoje. Não, mas antes do Velo teve o Bragantino com o time reserva. O Bragantino com o time reserva, ou seja, mas é aquele negócio, as equipes estão com 30 dias de preparação, era para as equipes estar começando a desenvolver agora, um futebol melhor agora, e o que eu vejo que está acontecendo, as equipes estão se soltando mais, os jogadores são melhores preparados fisicamente, tecnicamente, a tendência é melhorar. Que agora é o real começo da temporada, que vai começar a Libertadores, Copa do Brasil, daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. Mas eu não entendo essa pressão por parte dos torcedores, até por parte nossa da imprensa mesmo, de bom resultado dos clubes. Não é dizer que não importa o ganhar ou perder. É evidente que tem coisa ali em jogo, tem uma tradição dos estaduais. Em geral, eles são decididos por clássicos e a gente sabe que isso fala muito com a arquibancada. Por isso, essa é uma das razões pelas quais a gente não devia ter esse tipo de campeonato colocando tantos jogos no calendário, porque a gente sabe que eles têm implicações no futuro dos clubes. Agora, para mim, os treinadores têm feito um papel que os clubes falham em fazer.
que é uma comunicação clara das suas intenções. Por mais que nem sempre isso vá funcionar e isso vá sustentar eventualmente as pressões, que os dirigentes, alguns vão sucumbir a elas, e a gente sabe como o ano caminha, pelo menos eles têm colocado, muitos deles claramente, o Abel fez isso claramente, o Felipe Luiz fez isso claramente no Flamengo, que não irão sacrificar a temporada em função de um jogo que cause mais pressão no campeonato estadual ou de uma classificação, embora que eu acho que é algo que faz muito sentido. Só uma coisa que assim, é importante, essa temporada ela vai provocar no futebol brasileiro, em termos de planejamento, especialmente para essa largada de temporada, um desnível grande entre quem vai ao Mundial de Clubes e quem não vai. Porque num calendário tão insano e tão sufocante, você ter um mês de parada em que você pode dar um descanso, eventualmente de 15 dias, ter mais 1, 2 semanas de preparação para depois voltar à atividade, faz muita diferença em relação a quem, no meio dessa maratona de jogos, em vez de ter assim, um mês de parada, vai viajar aos Estados Unidos, fazer jogos e quando voltar, eventualmente, tomara que voltem já numa fase adiantada do Mundial, quando voltarem já estarem às vésperas de jogar de novo pelo Campeonato Brasileiro. Isso vai fazer muita diferença. Então, esse planejamento de início de ano para um clube como o Palmeiras, para os 3 do Rio que vão ao Mundial, é muito mais delicado do que para outros clubes do Brasil. Porque eles vão ter é como se a temporada deles tivesse 5 meses e depois tivessem outros 5 meses para terminar. E vão para os Estados Unidos numa época bem quente, né? Com calor, os jogos vão ser disputados em temperatura alta. Lembra a Copa América ano passado? Pegar os times fraquinhos lá, né? As temperaturas que estavam. Eu passei um monte de informação, só para passar a régua, não fica nada confuso. O Palmeiras, pelas nossas contas aqui, ele jogou 4 partidas com o seu time principal, não todos os jogadores, mas o time principal, o Estevão hoje, por exemplo, saiu do banco. Esses 4 jogos foram 2 empates com Corinthians e São Paulo. Eu acho que o Palmeiras jogou melhor do que o Corinthians e melhor do que o São Paulo. Foi superior ao São Paulo hoje de novo. Ganhou do Guarani e ganhou da Inter de Limeira. São os 4 jogos com o time... Eu hoje tinha propostas diferentes, acho que o jogo teve um nível de equilíbrio. Não foi um domínio. Se tivesse que apontar quem jogou melhor, eu diria que o Palmeiras, mas assim, são os 4 jogos. E o São Paulo, e o Palmeiras está numa situação que não é boa de classificação. E o São Paulo, que está confortável para se classificar, vem de 3 jogos sem vitória. A derrota para o Bragantino no sábado passado, com o time reserva e um jogador a mais no segundo tempo. O empate muito ruim com o Velo no meio da semana, muito ruim a atuação do São Paulo. E o jogo de hoje. E os 2 times pressionados. A gente ouviu as vaias dos palmeirenses porque era torcida única. Certamente os são paulinos também estão vociferando nos fóruns adequados hoje, que são as redes sociais. Também não estão felizes. Acho que os 2 times têm uma pressão aí nesse começo de temporada, meio óbvia. E a gente agora mostra a classificação do Campeonato Paulista. Grupo a grupo para vocês. E a gente fecha o assunto aqui do Paulistão. O Corinthians, que ontem empatou com a Portuguesa, tem a melhor campanha do campeonato. Tem 26, Mirassol é o segundo colocado, com 2 jogos a menos. Esse é o Grupo A. São os 2 classificados, Corinthians e Mirassol. Corinthians terá a melhor campanha do grupo, embora não seja matemático ainda. Guarani e Bragantino estão muito embolados ali com Português e Santos. Esse grupo está muito aberto. O Santos já vai jogar na rodada, né? O Santos vai jogar. Os quatro vivos na briga por 2 vagas no grupo B. Agora vamos para o grupo C, que é o grupo do São Paulo. São Paulo tem 4 pontos de vantagem sobre o Novo Horizontino. São os 2 na zona de classificação. E no grupo do Palmeiras, o resultado de hoje não ajuda em nada. Palmeiras é o 3º colocado. Está a 2 pontos da Ponte Preta. E o São Bernardo é o líder com 22, o Velo tem 9. Só aquele detalhe que eu falei antes, tanto a Ponte Preta quanto o São Bernardo tem nas rodadas finais o São Paulo como adversário. Perfeito. Embora o São Bernardo jogue na última contra o São Paulo, dependendo dos resultados, ele já pode estar inalcançável para o Palmeiras e a disputa fica entre Palmeiras e Ponte Preta apenas. Mas a Ponte, o próximo jogo dela é com o São Paulo. Depois é o São Bernardo que enfrenta o São Paulo. E assim, se o Palmeiras não se classificar, certamente vai ser uma DR nos programas de debate. O Palmeiras do Abel não se classificou, não está entre os 2. Não, vai ser um assunto. Naturalmente vai ser um assunto. Outro assunto são as vaias. Cara, 12 jogos em 35 dias de preparação, velho. É muito jogo. Muito jogo. Muito jogo. Agora, o detalhe curioso